Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, com o texto de Mateus 9, de 35 a 38, e os versículos, e capítulo 10, versículo 1, e de 5 a 8. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doenças e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Jesus enviou os 12 com essas seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindíssimo texto, palavra de Jesus Cristo, palavra da nossa salvação. E ele começa a falar insistentemente em toda a região, cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Jesus tem pressa em ensinar. Jesus tem pressa em apresentar o reino de Deus. E dá poder, dá unção aos seus 12. Não antes de fazer uma admoestação, uma exortação, para que orem por novos operários para a colheita. Porque a colheita é muito grande, os operários são poucos. Jesus aqui já faz esse incentivo a intercedermos por novos operários para a messe. E é interessante que Jesus chamou-os e deu poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Ou seja, aquele mesmo poder, aquela mesma graça que Jesus operava há 2000 anos atrás, ele quis que continuasse. Continua ao constituir os 12 apóstolos, ao fundar a sua igreja, a igreja que é a portadora da salvação, a portadora da revelação da graça de Deus, a igreja fundada por Jesus, da qual ele é a cabeça e nós somos os membros. E uma recomendação que Jesus fez: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão ainda entre os pagãos, não vão ainda entre os gentios. Por quê? Era necessário que aquele povo, do qual Jesus é também descendente, e que é o povo da promessa de que daquele povo sairia o Salvador, é importante que eles saibam que a promessa foi cumprida. É importante que eles saibam que a palavra de Deus se realizou naquele momento, naquele tempo, em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois sim, aí vocês vão também aos pagãos e vão a todo o mundo.
Mas é preciso que o povo de Israel, o povo judeu, saiba que o Messias está no meio deles, que a palavra do Senhor se realizou, a promessa foi cumprida. E essa graça acontece ainda hoje entre nós, porque depois de anunciar aos judeus, depois de se apresentar aos judeus, Jesus também se apresenta aos gentios, aos pagãos. É interessante como nós vimos grandes ações de Jesus Cristo entre pessoas de outras raças, de outras crenças. Jesus atende aquele pedido do oficial romano, pedido por um servo seu, ele que era pagão. Nós vemos Jesus atendendo o pedido da cananeia. Nós vemos Jesus atendendo o pedido de todo aquele necessitado. Ele atende o seu pedido, ele atende o meu. Mas ele deseja que nós nos aproximemos dele. Ele deseja que nós façamos essa caminhada com ele. Ele deseja que nós diariamente estejamos com ele, com a sua palavra, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos forma, essa palavra que nos orienta, que dá norte para a nossa vida, essa palavra que é a palavra da salvação, essa palavra que nos revela também a igreja que é a portadora dos sacramentos de Jesus, os sacramentos de Deus, que são sinais visíveis, eficazes para a nossa salvação, para o nosso bem. O grande convite que Jesus faz é uma abertura ao seu evangelho, que ele nos mostra. Ele ia de cidade em cidade, de região em região. Ele hoje vai à região do seu coração, do meu coração. Assim como ele visitou há 2000 anos atrás, com a sua palavra, com a sua pregação, hoje, com a sua palavra, com a sua pregação, ele visita também a região do nosso coração. E como é que está o nosso coração para acolher essa palavra de Deus? Como está essa região do nosso ser, do nosso coração, para acolher a palavra de Deus? Porque a palavra é salvadora. A palavra de Jesus é redentora. A única participação nossa é acolhê-la. A forma como nós acolhermos essa palavra, ela será eficaz ou não. Porque Deus respeita as nossas decisões. Não é que Ele deixe de ter poder se nós nos fecharmos, não. Mas Ele respeita a nossa decisão. Se nós não abrirmos o nosso coração, se não acolhermos a sua palavra, que nos convida ao arrependimento e à conversão, Ele respeita. A palavra dele continua poderosa. A palavra dele continua salvadora e redentora. Mas, acima de tudo, nos dando a graça da liberdade. Porque se assim não fosse, nós não seríamos a sua imagem e sua semelhança. É a liberdade que nos faz semelhantes a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, a Deus. E que compromisso nós fazemos agora? Tomemos, portanto, uma decisão de acolher Jesus, de acolher a sua palavra, acolher o seu evangelho. E assim, sejamos também nós, esses mensageiros da convocação dele no evangelho de hoje. Pedir ao Pai que mande novos operários para a sua messe. Sejamos então esses operários da messe do Senhor a partir da nossa casa e aonde Ele quiser mais. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família,
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.